sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrociência Podcast. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Ulisses Melo, meu amigo, médico veterinário, formado no UFMG, filho do Tadeu e filho da Edilei. Isso. Que está com a gente aqui, e hoje a gente vai falar dos desafios hoje que as instalações têm na intensificação da pecuária de leite. E Ulisses, para a gente começar, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse a contar um pouco da sua trajetória para que a nossa audiência te conhecesse um pouco melhor. Então, eu, como você disse, eu sou médico veterinário, sou formado pelo UFMG, me formei em 2013 e vim trabalhar no campo. Nutrição, o básico, né? Trabalhando com assistência em fazenda leiteira. Me especializei em nutrição de bovinos de leite e fui trabalhar junto ao Sebrae, no projeto Educampo. E quando eu fui trabalhar no Sebrae, a área onde eu fui trabalhar era uma região muito tecnificada. Então eu fui trabalhar pela fábrica da Nestlé de Ibiá. Então ali a gente atendia a região ali que a gente chama de Milk Belt, né? Que pega Patos de Minas, São Gotardo, e vinha descendo até Pompéu. Então a gente estava no ouro do leite de Minas Gerais. E ao contrário de Pompéu, que é onde a gente tem fazenda, onde a minha família reside hoje, e eu também, Pompéu tinha um rebanho muito grande, uma produção grande porque tinha muita vaca, tinha muita genética também, mas é diferente de Patos de Minas, por exemplo, onde se acreditou primeiro na intensificação dos sistemas. Então, enquanto aqui a gente estava tendo um compost barn, eu não conseguia atender uma fazenda lá na região que não tinha compost barn, ou freestyle, algum tipo de sistema de intensificação. E, ao mesmo tempo em que eu estava trabalhando no Educampo, meu pai, como ele era da área rural do Banco do Brasil, ele se aposentou e abriu uma empresa para poder fazer os projetos para que o produtor obtesse crédito no Banco do Brasil. E eu auxiliava meu pai em relação a isso. E eu comecei a ter muita demanda para fazer alguns dimensionamentos que eram exigidos pelo banco para que o produtor conseguisse recurso para montar compost barn. Isso me obrigou a estudar sobre o que era o compost barn. E nessa época, que foi 2016, 2015, 2016, existia pouca informação do Brasil sobre isso. Eu peguei e li a literatura toda, visitei muita fazenda, conversei com muita gente e fui levantando as informações que eu precisava para começar a desenvolver os primeiros projetos. Essa demanda foi crescendo até que chegou num ponto onde eu resolvi investir somente nisso na minha carreira. Então eu saí do Educampo com toda essa bagagem que eu tinha absorvido nesses 2 anos e fiquei vivendo exclusivamente desses projetos. E de lá para cá, obviamente eu vi muita coisa, fiz muita coisa e entendi muito o que serve para a gente dessas informações que normalmente vem de fora e o que não cabe à nossa realidade. Então, hoje eu tenho a Focus, que é a empresa que faz projetos, trabalha com algumas representações de produtos, de equipamentos, na verdade, sim, dentro desses nossos projetos, e tem a Casa da Vaca, que é a construtora. Então essa construtora veio da demanda, a Focus fazia os projetos, acompanhava esses projetos para que esses projetos fossem fiéis na execução ao que havia sido planejado, e surgiu uma demanda de que eu executasse algumas obras. Então eu montei uma construtora, hoje a gente tem a construtora, tem uma fábrica de pré-moldados, então eu consigo estar mais presente dentro desses projetos que passam na mão. Ulisses, muito legal de ouvir essa trajetória sua aí, e eu fico até muito orgulhoso já de ser amigo seu e ver que esse pioneirismo seu e o tanto que a sua carreira ela foi construída desde o início, desde a oportunidade que você visualizou aquilo nos projetos junto com seu pai, até montar focos, até desenvolver projetos, passar por várias experiências, né? E melhorando e construindo essa carreira bacana que você tem dia após dia. Eu acho bem bacana e eu até hoje fiquei surpreso aqui que você contando que para mim você era um pompeano 100% nato. Você foi me falar que foi nascido em Uberaba, mas os nossos pais, minha mãe sempre me contava, minha mãe foi da Sala da Sul e ela já tem um bom relacionamento. E depois que você veio para Pompéu, a gente fez uma boa amizade e admiro muito esse trabalho que você faz e essa construção da sua carreira toda até chegar onde você está hoje. É recíproco.
Ulisses, então, dando continuidade para a gente entender essa pecuária que a gente tem no Brasil aqui, essa pecuária tropical, quando que o produtor ele deve realmente pensar em intensificação? Então, que é o desafio que o produtor tem para fazer essa intensificação, ou quando que ele vai ter essa tomada de decisão? Poxa, é a hora de eu partir para o passo 2, sair desse ponto A e para o ponto B. Então, isso aí é muito importante, porque eu vim de uma experiência em gestão, que é o foco do Educampo do Sebrae. E uma das coisas que eu aprendi lá e que eu vou levar para sempre é que a fazenda a gente só conhece vendo número. A gente vê muita fazenda linda, que dá prejuízo, e a gente vê muita fazenda simples, que o produtor consegue ter uma margem muito boa. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que veio muito para mim ao longo desse meu tempo trabalhando com projetos. E eu nunca vou ter essa resposta, porque isso é muito individual. Ao contrário do que as pessoas pensam, e pensavam mais antes do que hoje, você fazer um investimento num compost barn, num freestyle, numa ordenha, não vai resolver 100% dos seus problemas. Toda vez que você pega um negócio, e a fazenda tem que ser vista como um negócio, que está fechando no vermelho, você tem que ter muita cautela ao fazer o investimento. Eu trabalhei com consultores, gestores de fazenda muito bons, e quando eu comecei a trabalhar com eles, eu me assustei de ver médicos veterinários orientando o produtor a fechar a fazenda. E depois eu fui entender que realmente isso não era ruim, era uma salvação para o produtor, dependendo do caso. A gente viu muita gente fazendo, cara que não tinha comida, cara que não tinha mão de obra, cara que não tinha energia, fazendo investimento em compost barn e quebrando. Então eu tive experiência de ver muito isso. O que eu acho que são problemas que devem ser resolvidos antes do cara fazer um investimento nisso? Primeiro, comida boa, porque sim, o leite entra pela boca. Certo. Então, se o cara não tem comida, não adianta, porque no compost barn a gente está criando um ambiente para otimizar a produção. Então, a gente precisa ter uma comida de qualidade antes disso. A gente precisa de ter um rebanho. Eu cansei de ver projeto aí, por exemplo, que o produtor tinha lá 200 vacas, fez um primeiro investimento para 100 vacas, 120 vacas, ou seja, ele fechou as melhores vacas dele, e o produtor aqui aumentou 11 litros nessa realidade. E aí falou, não, o dinheiro voltou para o meu bolso, eu vou investir agora e vou fechar o resto. E não aumentou mais nem um litro. Por quê? Porque o rebanho era tão heterogêneo que essas vacas de qualidade responderam muito a esse investimento de instalação. As vacas do fundo não responderam, porque elas já estavam limitadas pela genética. Então, sim, eu acho muito importante que tenha um trabalho antes desse trabalho meu, que é de um consultor, que tem os números da fazenda, que conhece a fazenda, para que ele defina se é o momento ou não. O que a gente sabe hoje é que quando você tem genética e quando você tem comida, quando você tem mão de obra e você dá condição para esse rebanho através de uma instalação, você tem um resultado muito rápido. Hoje a gente fala aí que existem rebanhos aí que pagam, por exemplo, uma instalação de compost barn em 2 anos, 2 anos e meio. Então é muito difícil achar um investimento que dá um retorno num prazo tão curto. Legal também, Ulisses, e dá para me entender com essa explicação que você deu aí, até pensando o que tem que ser o profissional, pensando no profissional no futuro, muito da experiência que você está contando aí, ela precisa muito de uma visão holística que você adquiriu conhecendo números da fazenda, conhecendo a realidade econômica da fazenda. Eu acho que isso para um profissional de hoje é extremamente importante. Você tem o conhecimento da instalação, mas ter o conhecimento do impacto do que você está fazendo no bolso do produtor é que vai te dar segurança para fazer as indicações. E isso eu acho fantástico, esse conhecimento aplicado ao que você vai estar fazendo, que é o que tem chancelado cada vez mais o trabalho seu no campo, que é o domínio, conhecer do negócio do cliente. Eu sempre me preocupei desde o início, assim, de não vender pente para careca. A gente até conversou um pouquinho mais cedo antes de começar a gravar, assim, a vontade do cliente ela é soberana. Então, se um cara chegar a falar que quer tal, beleza, o dinheiro é dele, ele vai correr o risco, a gente vai trabalhar dimensionando da melhor forma possível. Mas você não pode prometer uma coisa que não vai acontecer. Então, eu acho muito importante, eu tenho essa conversa frequentemente com o cliente. Falo assim, olha, compost barn não é solução, ou um freestyle não é solução para tudo. Agora,
a gente também não pode querer tomar a rédea da fazenda do produtor. Entendi, né? Ulisses, eu queria te fazer uma pergunta clássica, que eu imagino que seja clássica para você, mas que às vezes eu também tenho essa dúvida. Eu gostaria que você esclarecesse isso para a audiência do Agrociência Podcast. Qual que seria, qual as diferenças, as principais diferenças aí, quando decidir optar fazer um compost, um freestyle, ou às vezes um tie-style? Diferencie isso um pouco para as pessoas, para os ouvintes. Então, sim, toda essa primeira, esse aumento de tecnificação da pecuária de leite, ele começou pelo freestyle, até porque o compost barn ele é mais novo. Então, se eu não estiver enganado, os primeiros conceitos de compost barn eles vieram de 1980, dessa época. Mas eles começaram a ser utilizados com um sistema que foi pulverizado em 2010, chegou no Brasil em 2012, começou a espalhar em 2014. Então, é um conceito mais novo. O freestyle já está no mercado há muito mais tempo. A diferença do compost barn para o freestyle é que no compost barn a gente tem uma cama coletiva, onde a gente dimensiona uma área ali para os animais, onde eles vão se deitar, eles vão socializar e vão defecar nessa cama. E essa cama, a gente vai fazer um revolvimento dela com o trator, a gente mistura essa cama e essa cama está tratando os dejetos automaticamente. Cerca de 60% do dejeto da vaca é depositado na cama. Então, a gente consegue reduzir muito o dejeto que fica na nossa mão sob nossa responsabilidade. No freestyle, a gente tem camas delimitadas. Então, cada vaca tem uma cama ou em instalações que estão com muita vaca para pouca cama, a gente aceita até, por exemplo, 80% de cama em relação ao número total de vaca. Pensando que vai ter vaca comendo, andando, em pé. E aí a gente tem essa grande diferença. Tudo que a vaca defeca no freestyle, a gente precisa tratar. Não tem essa automação. E a vaca, ela não tem muita liberdade de escolha de como deitar ou não. A gente faz uma cama. Quando a gente dimensiona essa cama, a gente põe uma largura e um comprimento para o peso médio do rebanho, pensando que essa vaca ela não vai defecar na cama, mas que ela vai caber para poder se deitar confortavelmente. Então, essa pergunta, ela surgiu muito hoje pela região que eu trabalho, principalmente, apesar de trabalhar no Brasil todo. Como eu moro no Centro-Oeste, eu faço muito mais compost barn do que freestyle. E aí, por quê? Porque a gente tem aqui na nossa região um rebanho girolando predominantemente. E a gente não tem uma padronização de tamanho. Então, quando eu vou fazer uma cama de um freestyle, dimensionar a cama do freestyle, eu tenho que ter um peso médio. Por exemplo, uma vaca de 600 quilos, eu vou dimensionar uma cama de 2,5 metros, por exemplo. Só que eu tenho no rebanho vaca de 450 quilos e tenho vaca de 900 quilos. Então eu tenho muita dificuldade de ter um padrão de cama. Então eu tenho constantemente ou camas que não dão conforto para a vaca, ou camas muito grandes onde a vaca defeca e eu tenho um desperdício muito grande de areia. Eu não tinha ainda parado para pensar nessa diferença e realmente impacta demais. O rebanho nosso ainda, por mais que tenha intensificado em termos de genética, é muito ainda heterogêneo em termos de tamanho, né? Você é nutricionista, você sabe, né? A gente percebe muito isso aí no campo e pelo que você disse então, no compost essas vacas vão estar mais livres, vamos dizer. Elas vão ter mais autonomia no que diz essa liberdade para poder percorrer, buscar mais a água dela, deitar de uma maneira. Quando comecei a visitar compost, quando a gente começou a trabalhar com isso, me chamava muito a atenção posições que eu nunca tinha visto a vaca deitar na minha vida. Eu comecei a perceber, gente, essa vaca está morta, vamos lá. Aconteceu alguma coisa. Até hoje eu acho que essa aqui morreu mesmo. É surpreendente, né? O que a gente vê hoje em termos de no compost em relação ao quanto a vaca, essa liberdade que ela tem, né? A gente vê assim, muita gente optando pelo freestyle, principalmente porque o compost, nesse manejo da cama, ele cobra muito quando se faz um manejo errado. Porque a cama, ele chama compost porque a cama está em compostagem. Quando ela está com a compostagem estabelecida, ela fica com uma temperatura ali entre 45 e 55 graus. Nessa temperatura, as bactérias que são patogênicas, ou seja, que causam doença, elas têm dificuldade de sobreviver. Então a gente chama de fase de esterilização. Não é uma esterilização, mas se chama assim porque a gente tem uma garantia sanitária muito grande.
O problema é que quando a gente tem um desequilíbrio de carbono e nitrogênio, quando a gente tem uma umidade muito alta, e isso acontece frequentemente, a gente não consegue atingir essa temperatura. E aí as bactérias aproveitam daquela quantidade enorme de matéria orgânica que está na cama e conseguem se proliferar. Então a gente começa a ter muitos casos de mastite, problema de casco, coisas que são causadas por esses micro-organismos. Então muito produtor hoje acompanhou casos como esses e tem receio. Então eu escuto isso direto. Assim como a gente tem muito problema de erosão de talão, que é a combinação, isso em freestyle, que é a combinação dessa abrasão do casco com esse ambiente úmido no concreto. É um grande problema de descarte de vaca no freestyle. A gente tem um problema muito grande de dejetos, então se a gente tem areia, a gente tem que reciclar areia, ter uma areia confortável. Então, assim, eu não consigo responder também qual é o melhor sistema. O que a gente vê é que o compost barn, ele vem crescendo muito dentro das top 100, por exemplo, e isso é um reflexo do restante da cadeia, mas a gente tem que avaliar individualmente cada fazenda. E é por isso que a gente está aqui. Porque se eu tivesse hoje só passando medida de pé direito e inclinação de pilar, eu não tinha mais serviço. Sim. Então isso cabe a nós, e é um papel da Focus hoje, fazer essa leitura junto ao cliente e achar a melhor solução e desenvolver isso para ele. Cada caso fica no caso. Se tivesse receita de bolo, todo mundo estava ganhando dinheiro. E parece que de um tempo para cá, quando começou, não era tão avaliado o valor que a cama tem dentro do negócio. E hoje eu tenho percebido um peso muito grande e uma maneira também da gente mostrar, inclusive, para o mundo, para quem às vezes critica o agronegócio, que o agronegócio é possível ele ser às vezes regenerativo. Sim. Que às vezes o carbono que está sendo colocado às vezes para o ambiente, que muitas vezes bate nos animais aí, ele pode estar devolvendo isso, ele pode estar produzindo muito alimento e pode estar devolvendo ainda para suas lavouras. Eu vejo que o Brasil está sendo apertado em termos de área. Na nossa região, por exemplo, a gente viu o crescimento de lavouras de soja e tal. Sim. Então, cada dia mais, a agricultura tem apertado a pecuária, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. E eu acho que isso também vai favorecer muito para que as pessoas passem para esse sistema. Eu tenho convivido com muitas conversas aí sobre crédito de carbono e tá acontecendo. Eu estou com um projeto muito grande na Bahia relacionado a isso, que deve ir para as top 10 do Brasil hoje, um projeto do zero, pensando em crédito de carbono. Essa conversa ela vai ser muito mais importante nos próximos anos. E a gente vê que realmente, além da gente fechar o ciclo, né, que era aquela ideia do pastoreio voazão, a vaca defeca, o capim nasce daquela matéria orgânica, a vaca come, defeca, e fechar esse ciclo, a gente tem uma emissão de metano muito menor em vacas que estão comendo dietas com silagem de milho, por exemplo. Sim, são dietas amenolíticas. Então a gente tem uma redução de carbono nisso. Quando a gente soma tudo que tem de benefício, de redução de área de uso para pecuária e tudo, é uma tendência muito grande, além do termo financeiro da própria produção, quando a gente começar a comercializar melhor esse crédito de carbono. E eu vejo também que às vezes as pessoas estão começando a pensar mais em compostagem. Porque o que eu vejo a maioria das vezes, tem gente que acha que está fazendo a compostagem e na verdade tem uma esterqueira. Isso. Tem gente que às vezes acha que jogar um esterco in natura é a mesma coisa que jogar com composto. Que ali realmente você vai absorver, vai aproveitar muito mais o carbono, né? Em relação ao esterco in natura, e o solo agradece demais, porque não vai baixar o pH do solo quando você joga, né? A microbiota do solo fica muito prejudicada ao se jogar no esterco in natura comparado a alguma compostagem, não é isso? Principalmente que a gente está na região do Cerrado, a gente tem um desafio muito grande em relação à acidez de solo, e a gente vê várias diferenças entre o esterco e o humus, né? Que é o composto pronto. Um deles é o pH. Quando a gente pega o esterco, ele tem um pH ácido, quando a gente pega o humus, ele tem um pH básico. A gente tem produção de ácidos voláteis, que são ácidos que têm um monte de benefício em relação à profundidade de raiz e tal. E a gente tem uma estabilização da matéria orgânica, que a gente garante que a gente vai entregar para a planta exatamente o que ela precisa de relação ao carbono e nitrogênio. Então a gente não está favorecendo o estabelecimento ali de processos de eutrofização de solo, como a gente tem visto em locais onde a gente tem esse lançamento de dejetos de forma irresponsável, principalmente em região de suíno.
Não, legal. Ulisses, dentro dos principais desafios que é encontrado depois que o produtor decidiu fazer o compost, quais que são os principais desafios que ele tem no dia a dia ali, que às vezes mudam os problemas que ele teria, né? Então vai mudar depois que ele foi para esse sistema. Então, quando a gente fala do compost, o grande desafio é controlar a cama. E aí a gente controla a cama com ventilador, com gestão de quantidade de animais, isso vai variar de acordo com o clima, e também com reposição. E material, Ulisses, porque esse Brasil nosso ele é continental, né? Às vezes você está na região de Pompéu, tem uma disponibilidade de matéria-prima para a cama, outras regiões vão ter casca de café, outros para navalha, outros serragem. Me conta sobre isso aí, essas diferenças de região para região. Isso aí eu trabalho no Brasil inteiro, então eu vivo isso muito. A gente vê que a gente aqui tem uma oportunidade muito grande porque a gente tem muita floresta, essa nossa região. Apesar disso, a gente tem encontrado um desafio comercial muito grande. Então, quando a gente fala desses desafios novos, e falando principalmente do compost barn, a gente está muito preocupado em relação a esse domínio da cama. A cama é um ambiente ali que está em uma atividade muito constante de micro-organismos, de protozoários, vírus e bactérias. Toda vez que a gente desrespeita, esse crescimento deles fica um pouco descontrolado e a gente paga as consequências, como a gente disse agora há pouco. E para controlar essa cama, a gente fala principalmente de manejo de vento, se a gente está bem equipado e como que estão sendo utilizados os nossos ventiladores. A gente fala da densidade animal, porque pouca gente respeita ou entende quanto de animal cabe ali dentro, e aí nós não estamos falando de um número muito fixo, a gente está falando de quanto pesa meu animal, quanto de matéria seca ele está comendo, quanto que ele está produzindo e como é que está o ambiente, porque ali é uma troca de umidade entre a cama e o ambiente. E dominar esse desafio, esse novo desafio da pecuária, tem sido um problema muito grande. E aí cabe a empresas como vocês, né, que estão se propondo a fazer análise de cama, trazer uma interpretação disso e recomendações para o campo, poderem auxiliar o produtor em relação a isso. A gente vê que está muito relacionado à região, o que a gente pode utilizar de cama, e isso tem sido também um grande desafio. Porque, de uma forma geral, o que a gente pode usar? A gente pode usar maravalha, que é raspa de madeira, a gente pode utilizar palha de arroz, e a gente pode usar casca de café. O que é o grande problema? Assim? Não adianta eu estar numa região que só tem casca de café e falar que ela não serve. E isso vai acontecer com qualquer um desses outros. A gente tem o melhor possível, que é a maravalha. É onde a gente tem mais segurança, um rendimento melhor. Se tiver disponibilidade, por exemplo, se na minha região não tem, eu estou aqui em Pompéu, se tiver disponibilidade, compensa eu usar uma casca de café da região ou adquirir uma maravalha de mais longe? Aí só tem disponibilidade dos dois. Você tem que fazer conta. Assim, o que é o grande problema da palha de café? É porque ela é sazonal. Então eu pego esse material uma vez por ano e eu tenho que armazenar isso, e é um volume muito grande. Então normalmente esse material fica no tempo. Então eu não consigo ter um padrão do que eu estou usando para repor. E muitas vezes eu consigo repor carbono na cama, mas eu estou imprimindo muita umidade, porque esse material estava lá no tempo, tomando chuva e tal. E a duração desse material lá é curta, porque a relação de carbono da palha, da casca do café normalmente é 70:1, enquanto a gente fala de até 300:1 ou mais na maramalha. E o que acontece? Como ele é um material que tem umidade, que tem uma relação de carbono e nitrogênio mais compatível com o que está na cama ali, ele entra na cama esquentando muito a cama. A gente observa muito isso. Então a gente tem um desafio de regiões que trabalham com palha de café, às vezes de vaca não querer deitar, porque a cama esquenta demais. Mas a gente tem que aprender a utilizar aonde tem. Hoje, como a gente já evoluiu muito na questão do tratamento de dejeto, a gente usa prensas mecânicas onde a gente separa o dejeto líquido e o dejeto sólido. Sim. E esse dejeto sólido, ele tem uma relação de carbono e nitrogênio muito parecida com a palha do café. Só que ele entra na cama muito mais seguro, ele não desloca tanto essa equação da cama. Ele entra um pouquinho mais úmido, a gente tem conseguido aí 32% de matéria
de matéria seca, mas ele é uma fibra muito... que essa fibra que é oriunda passou por todo o sistema digestivo da vaca e foi parar nas fezes, quer dizer, é uma fibra que tem uma digestibilidade um pouco mais difícil, então ela não entra tão ativa assim na cama. E a gente tem tido um bom resultado em ambientes secos, onde a gente avalia a cama e sabe que aquele material um pouquinho mais úmido ele vai entrar e não vai atrapalhar por causa da umidade. E Ulisses, depois de todo esse trabalho, toda essa evolução que o pessoal já está tendo, daqui para frente, o que você acha como um novo desafio agora para esses sistemas de instalação mais intensificados? Então, vou aproveitar, porque assim, o que eu acho que é um desafio novo, que tem surgido muito para a gente e tem colocado muita gente em risco. O primeiro é que o vizinho sempre tem uma solução mágica. E aí hoje, às vezes para economizar em projeto, ou porque o produtor gosta mesmo dessas coisas de bolar as próprias soluções, a gente tem visto muito produtor copiando o projeto de vizinho. Sim, acontece em todos os aspectos. Então assim, o cara vê o que está dando certo, ele vê o que trouxe benefício, mas ele não vê o que o cara está deixando de ganhar. Ele vê um desenho na internet. Isso, não é isso, está pronto. E é muito detalhe. A gente está falando de uma harmonia da construção para um máximo desempenho da vaca. Então, por exemplo, um erro que eu vejo muito no campo é a altura do coxo em relação ao pé da vaca. Tem projetista famoso aí que a gente acompanha projeto e a gente vê que as vacas estão fazendo muita força para comer, ou seja, elas poderiam estar comendo muito mais matéria seca se elas estivessem com uma posição de coxo mais confortável para as vacas. E isso tem que conhecer mais o animal, o hábito dele, né? A gente precisa de técnica, a gente precisa respeitar a técnica, assim como a gente também precisa respeitar a engenharia. Então não adianta o produtor achar que ele vai pegar um material qualquer ali, vai colocar e ele vai ter segurança, e não vai. Então a gente está acompanhando cada dia mais acidentes. Nossa, Ulisses, foi bom você falar isso aí. Não tem 2 semanas eu vi uma postagem sua mesmo. No outro dia eu saí comentando com várias pessoas que aquilo me chamou muita atenção. Parece que você tinha mostrado um caso que o produtor tinha usado um poste de luz ao invés de estar fazendo as vigas convencionais que vocês... que todo mundo trabalha e devem trabalhar para ter uma segurança naquela construção. Pois é, então o que acontece? Hoje, a gente está acompanhando. Eu tenho um Instagram muito movimentado, eu recebo muita coisa. Vivi isso agora há pouco tempo. Os produtores confiando demais em milagre. E não tem jeito, cara. A engenharia ela é feita de cálculo. E se não precisasse, ninguém utilizava, porque não é barato. Então, principalmente esse poste de rejeito que as companhias de energia tiram, eles foram feitos para carregar cabo. Eles não foram feitos para suportar esse peso do telhado de um galpão aberto que virou uma pipa. Então, todos os dias a gente recebe, a gente acompanha, ou subdimensionamento, o próprio serralheiro que não estudou, tem só ou aquele conhecimento que ele adquiriu ali na vida dele, faz esse dimensionamento. E a gente está acompanhando muito isso. Tem morrido animal, tem causado prejuízo, e é uma coisa que a gente tem que parar. A gente não pode fazer projeto sem conhecimento de vaca, sem conhecimento de funcionário e sem conhecimento de equipamento. E a gente também não pode chegar com uma solução dessa muito pronta, muito técnica, sem engenharia. Então hoje a gente precisa unir esses dois. A gente precisa ter o outro técnico lá dentro, que são os nutricionistas, os veterinários de reprodução. A gente precisa confiar na técnica, a gente precisa ter responsabilidade para que esse investimento, que não é investimento de curto prazo de uma forma geral, ele possa retornar para o produtor. Então precisa de responsabilidade. Se o produtor tiver um prejuízo nesse sentido na instalação dele, ele pode estar determinando o fracasso do negócio dele, né? É irreversível, né? É o investimento da vida. Na maioria dos casos, é o investimento da vida. Então a gente precisa fazer isso com cautela, com muita confiança na técnica. Ulisses, eu queria te agradecer muito pela oportunidade que você nos deu hoje de estar apreciando essa conversa sua, de muita valia para o nosso ouvinte e para nós também, que aprendemos muitos com as suas informações que você passou para a gente hoje. Eu que agradeço, cara. Obrigado demais. Se precisando, tamo junto. Um abraço. Abraço.